Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Eu e minha esposa Graziele estamos como líderes da mídia na IADV Central Carapina. Nós estamos no ano de 2026 e a iniciativa desse vídeo, assim como os próximos que virão, é gravar uma sequência de 3 vídeos com fundamentos básicos, técnicos e teóricos para todos aqueles que desejam participar do Ministério de Mídia na igreja e daqueles que já participam no sentido de capacitação, tá bom? Então esses 3 vídeos e essas 3 aulas teóricas com fundamentos básicos serão um critério para participar da parte prática e assim então podemos servir a Deus com excelência, fazendo aquilo que nós amamos fazer, servir a Deus com qualidade, tornando essa comunicação da igreja cada vez mais potente, porque nós precisamos lembrar que nós estamos proclamando o nome de Jesus e não promovendo um negócio. Amém? Então vamos lá. Introdução e fundamentos técnicos e visuais da mídia da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos 10, versículo 14 e 15, que diz: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Nós entendemos que o nosso serviço não é simplesmente tirar foto, gravar vídeo, postar nas redes sociais. O nosso serviço é a proclamação do Evangelho de Jesus. Por isso, nós entendemos que alguém precisa anunciar esse Evangelho. Seja eu ou seja você, nós precisamos cumprir com essa missão. O Evangelho ele precisa ser comunicado àqueles que estão por aí e que, de alguma forma, o Espírito Santo já está trabalhando em seus corações. E a pregação da palavra vai chegar ao coração dela e ela vai certamente reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas também entendemos que alguém precisa ouvir, né? A mensagem ela precisa chegar às pessoas. E a comunicação da igreja é um meio pelo qual iremos proclamar e essa pessoa será alcançada. Também entendemos que alguém precisa ser enviado. E muitas vezes, na realidade de hoje, a pessoa não precisa necessariamente ser enviado presencialmente, ou seja, não precisa necessariamente ir até o local. Um vídeo como esse alcança, sim, pessoas que estão feridas, pessoas que estão decepcionadas, com o coração endurecido e que muitas vezes não podem ir até a igreja, seja por circunstâncias de logística, sejam por circunstâncias emocionais, como eu acabei de citar. Não vão até uma igreja, mas assistem um vídeo, assistem um corte, assistem uma transmissão na live do culto, e isso é a proclamação do Evangelho, tá bom? Nós vamos ver sobre o que é a comunicação visual, veremos também sobre o sistema de cores RGB e CMYK, e falaremos também sobre a diferença do digital e do offline, beleza? Então, vamos à nossa aula. Primeiro, nós precisamos entender o que é comunicação visual. Comunicação visual nada mais é do que o processo de transmitir uma mensagem por meio de elementos visuais, como imagens, cores, formas, tipografia, símbolos e layout, de forma que as pessoas compreendam uma ideia sem entender apenas palavras, ou depender de palavras, né? Bom, os elementos principais da comunicação visual são cores. As cores, elas transmitem emoções, e em uma dessas aulas nós vamos falar somente da psicologia das cores, tá bom? Mais à frente. Tem a tipografia também, que é o estilo das letras e comunica personalidade e intenção. Imagens e fotografias que ajudam a ilustrar e reforçar a mensagem que você está proclamando, né, anunciando, comunicando. Ícones e símbolos que simplificam ideias complexas. Formas e linhas que ajudam a organizar e guiar o olhar. E o layout, a organização, que define como os elementos são distribuídos para facilitar a leitura. Tá bom? Tudo isso é comunicação. Então, comunicação não é algo improvisado. Comunicação precisa ser intencional, emocional, né, criativa, e tudo isso ajuda a potencializar a mensagem, tá bom? Olha só, eu trouxe esse exemplo. Muitas pessoas têm o costume de colocar no seu status do WhatsApp: culto das mulheres, dia 2/3, 19 horas. Está comunicando? Certamente está comunicando. Mas nós conseguimos entender que na imagem, eu coloquei ali um exemplo do culto de 2 de março, que aconteceu, né? Do culto das mulheres. Ali nós temos a foto da pregadora, nós temos ali a imagem dizendo que é um culto, nós temos o nome, nós temos o local, temos as logomarcas dos departamentos e também da igreja. Mas além disso tudo, nós temos cores.
As cores comunicam o quê? Feminilidade, mas não uma feminilidade infantil, uma feminilidade madura, porque esse trabalho é um trabalho de mulheres casadas, mulheres experientes, né? Que é o Ministério Dorcas. Também comunica as informações necessárias do dia, do horário, tá bom? Então, a comunicação, ela pode ser potencializada com detalhes. Pequenas coisas que nós vamos acrescentando na imagem, no vídeo, podem se potencializar a comunicação, tá bom? E a comunicação da igreja, ela pode ser feita de várias formas. Artes para cultos e eventos, posts para as redes sociais, slides do louvor que passam no momento do culto, banners, cartazes, thumbs de vídeos, transmissão online dos cultos e identidade visual de ministérios. Tudo isso faz parte daquilo que nós servimos na igreja, tá bom? Olha só que interessante esse texto. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Dando aspas aqui, olha só. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de mídia, eu tive a oportunidade de iniciar a faculdade de Publicidade e Propaganda. Acabei não terminando a faculdade de Publicidade e Propaganda naquele momento, depois eu fui cursar Marketing. Mas eu lembro que na época uma empresa tinha ganhado um concurso, né, de publicidade, no qual eles espalharam pela cidade em outdoors, né, aquelas placas enormes, a seguinte mensagem. Era um fundo preto com as letras brancas dizendo assim: se você leu, é porque funciona. A empresa que alugava essas placas, né, esses outdoors, estava promovendo a sua imagem, né, os seus espaços de publicação publicitária. E aí, uma das formas de chamar a atenção das pessoas que estavam passando de carro, né, e a ideia, será que isso funciona? Será que se eu colocar ali realmente as pessoas vão ver? E aí, simplesmente isso, né? Tudo preto com a letra branca. Se você leu, é porque funciona. Olha só a criatividade, né? Então, não é simplesmente escrever, colocar grande, mas tem uma intenção, sabe? Tem uma questão criativa. Essa semana eu vi a Unimed colocou bem grande assim: Mateus, volta pra mim. Então, no primeiro sentido, as pessoas associavam o quê? Pô, será que é uma mulher que tá tentando voltar para seu namorado, marido, enfim, que seja, tá pedindo para ele voltar? E na verdade não é, né? A ideia de que a pessoa abandonou o plano de saúde e tá querendo retornar. Então, olha só, a criatividade, né? Então, esse texto mostra um princípio muito próximo da comunicação visual. A mensagem, ela precisa ser clara, visível e fácil de entender, tá bom? Bom, vamos agora para o sistema de cores, RGB e CMYK. O que é cor? A luz branca, ela contém cores do espectro visível. Quando a luz bate em um objeto, parte da luz é absorvida, parte é refletida. A cor que vemos é a luz refletida. Um exemplo simples: uma camisa vermelha absorve quase todas as cores. Reflete o quê? O vermelho. Por isso enxergamos vermelho. A cor não está no objeto, a cor está na luz refletida. Então, quando nós colocamos um vidro e aí vemos aquele arco-írisinho, ou quando nós vemos o arco-íris no céu, na verdade ali é o quê? É a luz sendo refletida e aparecem as cores para nós, né? Então, o olho humano, ele funciona da seguinte forma: dentro do olho existem células chamadas cones, que percebem a cor. Nós temos 3 tipos principais de cones: sensíveis ao vermelho, sensíveis ao verde, sensíveis ao azul. Essas 3 cores formam a base da percepção visual humana. Isso explica o sistema digital que usa RGB, né? Então nós vemos ali, ó, na foto, o vermelho, o azul e o verde. A adição dessas cores vão criando outras cores, tá bom? A cor, ela depende da luz. Se nós apagarmos todas as luzes da sala, qual cor vocês verão? Se eu apagar todas as luzes aqui desse vídeo, que cor você vai ver? Aí talvez você diga assim: preto. Bom, o preto em si, a cor escuro, o escuro, ele não existe. Porque, na verdade, o escuro é a ausência de luz, né? Então, o escuro não é uma cor que foi criada, o escuro é simplesmente a ausência de luz. Deus é a fonte do bem, Deus é a pureza, Deus é a verdade, Deus é a vida. O mal em si não foi criado por Deus, o mal é simplesmente o afastamento de Deus. Então, quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais a humanidade vai se afastando de Deus, vai surgindo o mal, entende? Então, trevas e luz
As trevas, na verdade, é o quê? É a ausência, é o distanciamento da luz, tá bom? Olha lá, ó. 1 João 1,5, Deus é luz e nele não há treva alguma, nenhuma. Então, Deus é a luz. E quanto mais nós estivermos próximos da luz, menos trevas teremos, tá ok? Bom, cores de luz, sistema aditivo. O sistema usado em celulares, TVs, telões, computadores, painéis de LED, isso é o sistema RGB, são as cores aditivas. Em toda vez que você for produzir um conteúdo digital, ou seja, que vai ser publicado na tela, você vai usar o sistema RGB. Isso você encontra no Canva, no Corel, Adobe Illustrator, qualquer software ou aplicativo que trabalha com manipulação de imagens e vetores, você vai ter essa distinção. Por quê? Porque cada um é utilizado para um meio. No caso do sistema RGB, que é essa cor mais viva, mais brilhosa, exatamente porque tem ali o brilho da tela, você vai usar o RGB, tá? Agora nós também temos as cores de tinta, sistema subtrativo. Quando nós falamos de tinta, a lógica é diferente. Aqui nós não estamos emitindo luz, estamos bloqueando a luz. A tinta absorve partes da luz branca. Por isso o sistema é chamado de subtrativo. Enquanto no RGB, a junção das cores, tá? A junção das cores promove o branco, tá? No sistema subtrativo, a junção das cores forma o preto, tá? Então, por exemplo, se você pegar ali tinta e começar a misturar massinha, né? As crianças faziam muito isso, né? Tinta, massinha. Se você pegar e começar a juntar, vai ficando escuro, vai ficando marrom, vai ficando preto. Não é isso? É muito comum. Todo mundo acha que já teve essa experiência. Diferente do digital. No digital, como eu disse, a mistura das cores vai ocasionar o quê? O branco, tá? E a ausência das cores vai ocasionar o preto. Beleza? O RGB nós usamos para digital e o CMYK nós usamos para impressão. Eu tenho aqui uma impressora, tá? E na impressora eu tenho as tintas. Aqui eu tenho os tanques de tinta, ó. CMYK, ciano, que é esse azul celeste, o magenta, que é quase um rosa, na verdade não é rosa, tá, gente? Magenta é magenta, rosa é rosa. E temos ali o yellow, o amarelo, né? E o K é o black, é o preto, tá bom? Então, sem uma dessas cores, a impressão sairá falha. Não vai sair a cor que você quer, tá bom? Então, por isso que quando você for imprimir, você vai usar o sistema de cor CMYK. Beleza, pessoal? Então, ficou claro? Vou usar a mídia impressa CMYK. Panfleto, cartaz, banner, uma placa, tudo aquilo que é impresso, CMYK. Tudo aquilo que é digital, RGB. Se você pegar o esquema de RGB e imprimir a cor, ela vai sair borrada. Porque você não vai conseguir encontrar ou chegar na mesma tonalidade que você vê na tela. Por exemplo, vamos supor que você quer uma cor vermelha. Aí você viu a cor na tela do computador. É quase que impossível você chegar naquela cor numa coisa impressa. Porque na tela tem a iluminação, tem a luz. E a luz faz com que você enxergue aquela cor daquela maneira. Inclusive, galera, isso é um detalhe, tá? Às vezes nós trabalhamos em um notebook e costumamos deixar a iluminação do notebook ou do celular numa potência, uma determinada potência. Aí nós estamos editando, aí a cor ficou boa. Só que em outro celular, a pessoa deixa mais escuro, deixa mais claro. Ela vai ou não vai ver a cor diferente? Vai ver a cor diferente, tá bom? Já no impresso, não. A mesma coisa, se eu pegar uma folha impressa com alguma informação, um cartaz, e estiver num lugar iluminado, eu vou ver essa cor de uma forma diferente. Se eu for para um lugar mais escuro, eu quase não vou ver aquilo que está escrito ou aquilo que está impresso. Entende? A cor, ela precisa de luz, seja impressa ou seja digital. Bom, galera, nós vamos dar uma pausa nesse primeiro vídeo, tá? Para que vocês possam exercitar. Eu vou passar um exercício para vocês dessa questão de cores, tá? Na impressão digital e na impressão offline. E nós vamos fazer outros exercícios na parte de comunicação visual. Eu espero que esse conhecimento, por mais rápido que seja, possa edificar sua vida, possa te impulsionar para buscar mais conhecimento ainda e servir a Deus com qualidade e excelência, tá? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.